conosco a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Ontem já conversou conosco aqui no All News na edição da tarde. E agora é uma honra tê-lo aqui pela manhã. Sempre apareceu aqui como nosso entrevistado, agora é nosso colunista. Seja bem-vindo, Carlos Nobre. Bom dia, Fabiola, Bom dia. Josias e Sakamoto. Satisfação estar com vocês. A gente até estava falando agora sobre essa questão do dinheiro, né? E é muito curioso, porque o presidente Lula diz: não vão faltar recursos. Aí a gente tem essa informação que Porto Alegre não investiu nenhum centavo nesse tema. Parlamentares também não direcionam dinheiro a esse tema, né? A questão que eu lhe pergunto é isso: falta dinheiro ou não? Faltam projetos? Falta iniciativa? Como é que o senhor vê a questão do combate, né, e das prevenções em relação a recursos e projetos, professor? Olha, de fato, em primeiro lugar, faltam iniciativas. Vocês mesmos mostraram muitos dados ontem, eu até assisti, diz- colocando ali quão pouco os deputados, os vereadores, senadores colocam na questão de buscar aumentar a resiliência. Pouquíssimo. A maior parte do dinheiro vai na hora após os desastres, né? Como nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul. Então, o Brasil está muito atrasado na busca de adaptação. Os fenômenos climáticos extremos estão explodindo no mundo, não é só no Brasil. O Brasil também bateu os recordes aí nos últimos anos, principalmente 2023 e 2024, com secas extremas, com chuvas extremas, com ondas de calor extremas. E aí, estamos preparados para isso? Não. As populações brasileiras não estão preparadas. O setor da agricultura e do agronegócio, menos ainda preparado, infelizmente, globalmente falando, esse é o setor mais negacionista das mudanças climáticas em praticamente todos os países do mundo. E então, é isso, quer dizer, nós temos que imediatamente mudar e criar os projetos de proteger as populações, proteger os nossos biomas, proteger a agricultura. Isso é trilhões de reais, trilhões. Então, para todo o Brasil. Portanto, mas isso tem que ser feito. Então, é muito importante agora as políticas avançarem muito na proteção contra os extremos climáticos em todo o Brasil, sejam as secas, as ondas de calor e também, logicamente, o excesso de chuvas, como nós estamos vendo agora no Rio Grande do Sul. E é isso. O CEMADEM, como vocês sabem, já fez estudos e agora está concluindo um segundo estudo com o censo do IBGE de 2022. Eu estimo que esse novo estudo, com mais de 1.900 municípios com altíssimas áreas de risco, por exemplo, naquele primeiro estudo do CEMADEM, com o censo de 2010, esses municípios do Rio Taquari e vários outros rios aí do Rio Grande do Sul não estavam ali naquele estudo, agora estão todos esses municípios sujeitos a inundações, enxurradas também e deslizamentos nas encostas também. Então, eu tenho certeza que esse estudo do CEMADEI vai mostrar mais de 3, desculpe, milhões de brasileiros em áreas de risco que não podem continuar, como nós estamos vendo ali no Rio Grande do Sul. Esse debate já está acontecendo agora, né? Aquelas casas todas destruídas na margem dos rios ali, todos, vão ser reconstruídas ali? Não, não podem ser reconstruídas. Essas áreas já demonstraram, do Rio Taquari, por exemplo, em setembro passado, já estão em risco, e agora mais ainda, inúmeros outros bacias hidrográficas ali. Então, é uma situação, alguns lugares não dá nem para imaginar desaparecer tudo, como Porto Alegre, Rio Guaíba. Então, tem que se bolar infraestruturas aí muito mais avançadas para proteger O professor, milhões e milhões de brasileiros. interessante esse ponto que o senhor está colocando, e até as pessoas estão perguntando aqui. Tem áreas que o senhor já consegue detectar e saber que não poderão ser reocupadas? Ou seja, quando a gente vê o tamanho dessa destruição, essas áreas podem, de repente, cidades sumirem, bairros sumirem. Há alguma previsão disso? Sem dúvida, como nós vimos em inúmeras cidades ali do Rio Grande do Sul.
Já vimos lá atrás, em setembro, do Rio Taquari, várias daquelas cidades do Rio Taquari, o nível do rio subiu mais de 10 metros, agora em alguns lugares 20 metros. Então, é praticamente impossível manter populações aí nesses locais, nas margens dos rios, esses rios que estão subindo nesses eventos extremos. É um enorme desafio. Nós estamos falando centenas de milhares de pessoas lá no Rio Grande do Sul, vivendo nessas áreas de altíssimo risco. E como eu falei, o estudo do CEMADEM certamente vai indicar 3 milhões aí, pelo menos 3 milhões de brasileiros que vivem em áreas de risco de inundações, na beira de rios, de lago, na beira do mar, na costa brasileira aí, 8.500 quilômetros da costa atlântica, tem um monte de gente que mora em áreas de risco. A gente está vendo isso acontecer, as ressacas, né? As chamadas ressacas, marés e tempestades estão ficando muito mais fortes no mundo inteiro, no Brasil também. Então, tudo isso, pelo menos 3 milhões de pessoas não podem continuar mais. Então, nós estamos falando aí, talvez, quase 1 milhão de novas residências vão ter que ser construídas em lugares seguros. Um gigantesco desafio, não é só do Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Mas países em desenvolvimento como o Brasil, lógico, os recursos financeiros para isso são muito menores e tem que convencer a, a classe política também, porque, por exemplo, desses milhões de brasileiros vivendo em áreas de risco, mais de 80% são pessoas pobres. E não há condição dessas pessoas saírem dali, comprarem um novo terreno, um lugar seguro, construírem uma nova residência. Então, tem que ter um grande investimento de recursos públicos, aprovação política. Vocês estavam falando, inclusive, o Josias falou essa coisa de ontem, a aprovação no Congresso, os deputados aprovaram o extremo que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas isso tem que ser para todo o Brasil. Não é fácil. É um Agora, investimento dos recursos do Brasil sem escala, nunca foi visto antes. agora, professor, em primeiro lugar, muito bom tê-lo aqui conosco. Aumenta a nossa responsabilidade, né? Agora temos que vigiar a língua, porque temos alguém que entende do riscado entre nós. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: o senhor mencionou o levantamento do CEMADEM e o propósito é mapear 1.942 municípios, já tinha 1.030 e poucos municípios, e a ideia é passar da mitigação para a adaptação dessas cidades, né? São as cidades mais suscetíveis a enchentes e deslizamentos. O que eu queria lhe perguntar é: a gente estava enfrentando um negacionismo baseado na ignorância, que negava o aquecimento global e tal. Agora nós estamos enfrentando o negacionismo orçamentário, né? Os políticos demoram a transformar a prioridade de gogó numa prioridade orçamentária. O que eu queria lhe perguntar é: se nós começássemos a fazer tudo certinho, a partir de agora, isso seria um desafio para o quê? 50 anos? Estamos falando de uma geração para a gente fazer essa adaptação da forma como ela deve ser feita? Olha, pode levar tanto tempo quanto 50 anos, mas 50 anos é muito. Nós vimos o que acontece com o planeta quando a temperatura chega a 1,5 graus mais quente do que lá atrás, quando começou o aquecimento global, 1850, 1900, a temperatura o ano passado já chegou a 1,49 graus, esse ano já passou de 1,56 graus, e como explodiram todos esses eventos extremos no mundo inteiro. Então, nós não podemos esperar um tempo tão grande quanto muitas décadas, e aí vem, como você coloca muito bem, o enorme desafio orçamentário, né? Porque nós estamos falando para proteger essas populações brasileiras, vamos dizer assim, esses milhões de brasileiros que não podem continuar mais residindo em áreas de risco, nós estamos falando centenas e centenas de bilhões de reais. E de onde vem esse dinheiro? Então, é um desafio aí dos políticos brasileiros, federal, estadual, municipal, de converter uma grande parte dos impostos, até está se discutindo no Congresso agora, um novo imposto para os super ricos, tudo isso tem que ser muito aplicado rapidamente. Nós não podemos esperar 50 anos. Eu acho que, no máximo, que nós devemos fazer essa transição de tirar as populações dessas áreas de super risco com novas infraestruturas, etc., não pode passar muito de uma década. O ideal era que tudo isso fosse feito no máximo em uma década.
Professor Nobre, bem, bom dia, né? Eu dei ontem, dei boa noite para o senhor. Seja bem-vindo de novo, né, ao All News, que a gente estava ontem no All News da tarde, né? Ele estava analisando toda a situação no Rio Grande do Sul. Aproveitando, falando um pouco sobre essa questão orçamentária, né? E essa questão de acesso a recursos. Hoje a gente tem visto, inclusive na Amazônia, né, tem fundos internacionais que estão muitas vezes à disposição da sociedade, de governos, né, em várias esferas, e os gestores desses fundos reclamam que projetos não foram apresentados. Né? Falta uma espécie, isso eu estava falando mesmo da falta de iniciativas disso. Quem deveria fomentar essa iniciativa em certa feita? É a sociedade civil, é o poder público, é a sociedade civil com o poder público? Como fomentar que municípios, prefeituras, governo estadual, o governo federal apresentem mais projetos de adaptação e mitigação no Brasil? Sem dúvida, eu acho que as populações têm que sentir democraticamente o seu poder muito mais do que tem hoje. Quer dizer, as populações elas têm que exigir dos governos soluções de adaptação, como tornar as sociedades muito mais resilientes. E é como eu falei, nós estamos falando aí centenas de bilhões de reais para salvar milhões de brasileiros aí do risco dos eventos extremos. E então é isso no sentido das populações. Mas é lógico, né? Na questão da emergência climática, a Convenção Climática lá atrás já criou o Fundo Verde Climático. Os países ricos deviam colocar 100 bilhões de dólares por ano. Agora está chegando em 100 bilhões, devia ser 2020, mas também grande parte disso são empréstimos, né, para fazer transição energética, não são recursos para adaptação. A COP27 no Egito criou aquele belo fundo de perdas e danos, né? E aí, exatamente, grande parte dessas populações do Rio Grande do Sul deveriam ser beneficiadas com fundos dessa natureza, perdas e danos, principalmente as populações pobres que têm emissões de gás de efeito de estufa dessas populações é baixíssimo. Mas COP28 em Dubai criou lá uma doações de 800 milhões de dólares para esse fundo de perdas e danos. São bilhões de pessoas super vulneráveis, pobres em todo o mundo, e nós estamos vendo aqui no Brasil. Então, é muito importante que, além, logicamente, de ter o orçamento do Brasil, novas políticas orçamentárias, novos impostos, até como eu falei, o imposto do super rico, para que se coloquem centenas de bilhões de reais para aumentar a adaptação. Mas também os países todos têm que brigar muito internacionalmente, porque o mundo está indo numa direção. Eu mesmo vi numa reportagem de vocês alguns dias atrás o gigantesco investimento em armas no mundo. Trilhões de dólares em armas. E muito, muito, muito mais do que em reduzir as emissões dos gases de efeito de estufa, do que buscar adaptação, do que colocar recursos nesse fundo de perdas e danos, o fundo verde climático. Então, os países ricos, eles estão indo numa outra direção política de guerras do que realmente proteger. Olha, o risco climático é um risco terrível, muito mais até, eu diria, do que guerras. Ô, professor, é interessante isso que o senhor está falando sobre o risco climático, né? Por muito tempo, e quantas vezes, por exemplo, eu mesmo já entrevistei o senhor, né? E a gente sempre ouviu esses alertas importantes, né? Isso não é uma novidade, por exemplo, para o senhor não é novidade nenhuma o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Esse risco e esses casos que estão acontecendo no Brasil neste momento, eles podem ser, de uma maneira muito terrível, um alerta para uma mudança de comportamento da sociedade e até de consciência da sociedade, porque a gente pensa, como que as pessoas vão entender disso? E aí, claro, provocar os governos a fazer isso, as verbas, as ações, os projetos. O senhor acredita que desastres como esse vão fazer forçadamente a sociedade mudar o seu rumo? Deveriam fazer, Fabíola, deveriam fazer. Vamos torcer que a sociedade, democraticamente,
preste muita atenção nisso. Por exemplo, nós temos as eleições em novembro para prefeitos e vereadores em todo o Brasil, 5.500 municípios, e que as populações agora comecem realmente a cobrar dos vereadores e dos futuros vereadores e prefeitos ações muito mais efetivas de proteção das populações, de adaptação, resiliência, aumentar muito a resiliência. Então, isso, as populações têm que entender que nós vivemos uma democracia e nós temos que realmente ter compromissos políticos muito fortes para vencer esses desafios. E, de certo modo, tudo isso está acontecendo porque mesmo nós da ciência, no começo de 2023, os grupos científicos que fazem sempre projeções quanto que seria o calor daquele ano, os eventos extremos daquele ano, nós não conseguimos, nenhum dos centros de pesquisa e de modelos climáticos, matemáticos, conseguiu, mesmo no começo de 2023, dizer que 2023 ia bater o recorde. A temperatura aumentou 0,2 graus Celsius a mais do que estava sendo previsto para 2023. Já seria um ano quente, tinha um El Niño forte, mas, olha, os oceanos aqueceram demais. A ciência agora está tentando, muitos estudos estão em andamento, nós não temos resposta ainda. Por que os oceanos aqueceram tanto, batendo todos os recordes? E, lógico, foram os oceanos quentes que responsáveis pela maioria desses eventos extremos, sejam as chuvas excessivas, sejam as secas, as ondas de calor. Então, é isso. Já atingimos 1,5. Se a gente continuar com as emissões, antes de 2030, nós vamos até passar de 1,5 graus. Veja o que está acontecendo no mundo inteiro com 1,5 graus. E isso é o que o Acordo de Paris dizia que nós não deveríamos deixar de passar em 2050. Nós estamos em 2023, 2024 e já isso mostrou, olha, 1,5 graus, olha os extremos. E é isso mesmo, as populações têm que entender que nós não podemos não nos adaptarmos. Esse nível de eventos extremos de 2023 e 2024, eles se tornarão absolutamente comuns, quase que a nova normal climática, se nós não reduzirmos as emissões. Professor, eu até nesse ponto... Não é só uma coisa, Fabiola, rapidinho. Professor, nesse sentido que você está colocando, é que aqueles modelos... Quando a gente vai ler os relatórios do IPCC, do painel intergovernamental das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, vocês têm um cenário otimista, o cenário que era chamado, digamos, mediano, não vou falar realista, e um cenário pessimista. Então, pelos dados que estão sendo colocados e pelas informações de que o aumento da água dos oceanos está acima daquilo que estava sendo previsto, a gente pode dizer que nessa toada o mundo está indo para o cenário pessimista, o que inclui extinção de espécies em massa, o que inclui alagamento permanente de áreas costeiras e tudo isso mais nas próximas décadas. Exatamente. O que aconteceu em 2023 e 2024 gerou um alerta global e também um alerta científico, porque, como você diz assim, o cenário otimista do painel intergovernamental de mudanças climáticas, do IPCC, seria não deixar a temperatura passar de 1,5 graus. A temperatura chegando a 1,5 graus, explodiram os eventos extremos em todo o planeta e as emissões dos gases de efeito estufa continuam a aumentar. Então, se nós formos na velocidade dessas emissões, nós poderemos chegar em 2050 a 2,4 a 2,6 graus. É um cenário super pessimista, será um outro planeta, esses eventos serão muito mais intensos. Então, é isso, quer dizer, nós temos realmente que aproveitar o fato que nós atingimos 1,5 graus em 2 anos, 2023 e provavelmente 2024 continuará nesse nível, para ver o risco que, mesmo que nós chamamos de cenários otimistas do IPCC, olha o risco que 1,5 graus trazem, principalmente agora que os oceanos estão ficando muito mais quentes, e como você falou, é só olhar os recifes de corais estão ameaçados de extinção. Estudos já mostraram que quando os oceanos todos atingirem 1,5 graus, 80% das espécies dos corais vão extinguir, e se atingir 2 graus, 100%. Todos os corais serão extintos.
Então, é o começo quase que da sexta extinção de espécies do planeta. Se a gente passar de 2,5 atingir 3 graus, nós vamos criar a sexta extinção. Talvez mais de 60% das espécies de todo o planeta vão se extinguir. Se isso não assusta as pessoas, não sei o que mais pode assustar. Ô, professor, enquanto o senhor, logo no começo da fala, quando eu perguntei ao senhor, em relação até ao Rio Grande do Sul, que é onde a gente está vendo, eu perguntei para o senhor, bairros podem desaparecer, até mesmo cidades, o senhor concordou. O senhor sabe quais são as cidades, tem esses locais específicos, ou em outros lugares do Brasil, de cidades que podem ter que ser desocupadas por conta desse risco? Muitas cidades, muitas cidades. Quem está fazendo esse estudo, como eu mencionei, é o CEMADEM. Ele está refazendo o estudo de 2019, agora com o censo 2022 do IBGE, e aí está sendo mapeado, né? Esse mais de 1.900 cidades estão sendo super mapeadas, e essas cidades são mapeadas em áreas de risco de inundações, como todas essas ali da Bacia do Rio Taquari, e até mesmo muitos bairros ali de Porto Alegre são foram super afetados. Aí tem que se pensar como achar soluções. Nós estamos falando de milhões de pessoas vivendo nessas áreas de risco, e não é, logicamente, só no Rio Grande do Sul. Isso existe em grande parte do Brasil, um grande número de pessoas em áreas de risco de deslizamentos, né? Muitas populações pobres vivendo em áreas de risco em costas, como na região serrana do Rio, na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira, em grandes cidades como Salvador, Rio de Janeiro. Então, tudo isso agora tem que ser tratado, e é isso que eu quis dizer para vocês. O CEMADEM em breve vai lançar esse outro estudo com um mapeamento detalhado dessas mais de 1.900 Agora, cidades. independentemente do levantamento do CEMADEM, professor, a solução hipotética e mais cômoda baixou a água, volta todo mundo para onde estava e reconstitui a casa, dá uma maquiagem e volta tudo a uma anormalidade normal até a próxima cheia, né? O senhor diria que se o Rio Grande do Sul chove no molhado de novo agora, sem se preocupar com esta questão da realocação de comunidades, qual é o tamanho do erro? Olha, Josias, gigantesco esse erro, porque a ciência vem trazendo a atenção da emergência climática há décadas. E, realmente, como eu falei, a ciência não conseguiu nem prever que 2023 e 2024 iam bater esse recorde. E aí mostrou, com esse recorde de 1,5 graus mais quente no planeta, todos esses eventos extremos explodiram. Então, não pode mais, baixou o nível dos rios no Rio Grande do Sul, todo mundo reconstrói as casas onde foram destruídas. Não, não, isso não pode acontecer, e tem que ter, de novo, que a gente já conversou, um mega plano, centenas de bilhões de reais, para, nessa questão das chuvas intensas, tem que remover essas pessoas. Esse estudo do CEMADEM pode chegar a 3 milhões de pessoas em costas e áreas sujeitas a enxurradas, inundações. Esse número deve passar de 3 milhões de pessoas. Então, não tem jeito. Se não fizermos isso, se esquecermos porque o rio baixou, etc., nós vamos continuar vivendo isso, um enorme risco muito grande. E tem um outro risco que a gente nem falou muito, mas o que mais leva à morte devido aos eventos extremos não é deslizamentos e inundações, são as ondas de calor. Elas estão explodindo no mundo e matam mais de 1 milhão de pessoas por ano em todo o mundo, e no Brasil também. Então, ondas de calor não é retirar as pessoas que moram em áreas de risco, mas é criar um clima dentro da residência de idosos, idosas, bebês, que não leve a essas inúmeras doenças cardiovasculares, pulmonares, que têm levado a mortes. Então, isso aí é muito mais uma adaptação, uma resiliência do sistema de saúde brasileiro. E também nessa área, nós ainda estamos muito lentos, mas nós temos que também atuar muito em aumentar a resiliência das pessoas, principalmente idosos, idosas e bebês, com essas ondas de calor que não voltam mais. Todo ano agora nós vamos ter ondas de calor no Brasil.
Ai, ai. Professor Carlos Nobre, obrigada por estar aqui conosco. São alertas que doem, mas que fazem a gente tomar consciência aqui do problema que a gente tem nas nossas mãos nesse momento e que temos que aí ter mudanças e cobranças, né? Muito obrigada por estar aqui e até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado. Até logo.